Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Andréa e vamos lá aprender mais um pouco? O eixo é Terra e Universo. O objetivo de conhecimento são as rochas. A habilidade identificar as rochas como parte da formação do solo, compreendendo que elas são formadas por minerais e reconhecer a utilização desse recurso na humanidade. Mas, como sempre, nós vamos iniciar nossa aula com a leitura de Leite. E hoje eu trouxe para vocês um poema de Mário Quintana. A gente não sabia. Vamos lá? Vou ler com vocês. A gente ainda não sabia que a Terra era redonda e pensava-se que em algum lugar, muito longe, deveria haver, num velho poste, uma tabuleta qualquer. Uma tabuleta meio torta e onde se lia em letras rústicas, fim do mundo. Depois nos ensinaram que o mundo não tem fim. E não havia remédio senão irmos andando às tontas, como formigas na casca de uma laranja. Como era possível, meu Deus, viver naquela confusão? Foi por isso que estabelecemos uma porção de fins de mundo. E aí, gostaram do poema? Eu amo Mário Quintana. Vamos agora para a nossa aula? A gente vai falar hoje sobre as rochas. Lembra que na aula passada nós falamos sobre o solo? E que o solo é formado por rochas, que é a rocha-mãe, E em cima a gente vê uma superfície que tem materiais orgânicos. Então, nós vamos falar dessas rochas, a rocha-mãe. Vamos comigo? Mas o que são rochas, professoras? Vamos lá. As rochas são a união natural de minerais, compostos químicos definidos quanto à sua composição. Podem ser encontrados no decorrer de toda a superfície terrestre, agregados naturais formados por um ou mais mineral. Temos aqui o exemplo de algumas rochas: o granito, o salgema, o basalto, a argila, o arenito e o quartzo. E aí, o que é que vocês acharam? Vamos aprender mais um pouquinho? Agora eu trago para vocês os minerais. Isso mesmo. Rocha é rocha, mineral é mineral, tá certo? Então vamos lá. O que são os minerais? Os minerais são substâncias cristalinas encontradas, na grande maioria das vezes, nas rochas, pois isolados são raros na superfície da Terra. Esses corpos sólidos e cristalinos são formados na Terra ou podem surgir a partir de meteoritos e outros corpos não terrestres, ou seja, que vêm do espaço, tá certo? Eles também podem ainda ser divididos entre metálicos, como o ferro e o alumínio, e não metálicos, por exemplo, o diamante e a areia. Em ambos casos, os minerais são classificados a partir de sua composição química e sua estrutura molecular. Vejam só, a gente viu as rochas e os minerais. Há uma diferença, tá certo? Aí eu faço a pergunta: rocha ou mineral? Professora, como é que eu consigo distinguir? Pois é, e aí? A gente leu, antes que as rochas, elas são compostas de minerais, mas como é que a gente pode ter um pouquinho assim, conseguir distinguir de uma maneira melhor as rochas e minerais? Pois é, eu trago para vocês uma explicação que vai ser dada por um professor que é daqui, gente, de Vitória, isso mesmo, ele é natural de Vitória. É o meu amigo geógrafo Edivaldo. E ele vai explicar para vocês um pouquinho melhor sobre essa diferença, tá certo? Vamos lá? De olho no vídeo. Meu nome é Edivaldo, sou professor de Geografia e vou explicar para vocês a diferença entre uma rocha e um mineral.
O mineral é um material inorgânico que a gente encontra na natureza, ou seja, um material que a natureza produz em sua grande maioria. Já a rocha, ela é um composto formado por um ou mais minerais, ou seja, que se juntam para formar a rocha. Vamos dar um exemplo bem nítido. Quando eu quero fazer brigadeiro de chocolate, eu vou adicionar os dois principais ingredientes, que são o leite condensado e o chocolate. Eu mexo no fogo e vai virar um brigadeiro. Mas se eu não tiver o chocolate e só tiver o leite condensado, eu vou ter o meu brigadeiro? Sim, só que o meu brigadeiro branco. Então, assim é a rocha. Se eu só tenho um material que se agregou ali para formar um determinado objeto, eu vou ter uma rocha composta por apenas um mineral. Mas se eu tenho mais de um minerais presente e se juntando e formando outro material, eu vou ter também outra rocha formada por mais de um mineral. Mas lembrando, o mineral não é uma rocha. Rocha é quando um ou mais minerais se juntam para formar um material sólido. E aí, pessoal, o que é que vocês acharam? Entenderam direitinho a diferença? A rocha, ela é formada por minerais. Já o mineral, ele é uma matéria inorgânica. Eita, peraí, professora, inorgânico o que é? Lembra quando eu falei sobre o solo e falei sobre os materiais orgânicos, que são restos de vegetais e de animais mortos? Pois bem, se é orgânico, é resto de vegetais e animais. Então, o inorgânico é o contrário. Então, o inorgânico, ele não tem restos de vegetais nem de animais, tá certo? Ele faz parte justamente dos minérios. Eles têm resto de compostos minerais, como nós vimos alguns. E aí, vamos lá. Agora, vamos ver as rochas, o uso das rochas na produção de materiais. As rochas são agrupamentos, né, de minerais agregados que compõem a estrutura sólida da Terra, sendo classificadas em magmáticas ou ígneas, metamórficas e sedimentares. Seu uso e manuseio são extremamente importantes para o ser humano, que desde a pré-história desenvolveu técnicas para explorá-las em seu benefício. Na antiguidade, todas as civilizações fizeram uso das rochas como meio para desenvolver as suas estruturas sociais. As pirâmides do Egito, por exemplo, eram basicamente construídas por rochas calcárias, e os túmulos de alguns faraós foram construídos por mármores, inexistentes na região, e por isso transportados de grandes distâncias até o local. Observem aí que vocês podem ver ó, uma cama de mármore de 1400 anos que foi encontrada lá na China. É um mármore branco, tá vendo? Então é uma cama que foi feita da rocha, a partir da rocha. E aí embaixo nós temos as pirâmides da necrópolis de Gizé, nos arredores da capital do Cairo, que é exemplo de coisas que foram feitas com a rocha. Perceberam? E nós temos mais ainda, mais outras coisas que são feitas com rocha. Vamos ver, vamos lá. Nós temos, né, o sal rosa ou o sal do Himalaia, que é usado na culinária, que é feito a partir do sal gema, da rocha sal gema. Nós temos também o basalto, que é usado na construção dos asfaltos. Temos aí essa mesa, desculpe o erro ortográfico, né, ficou mesa, a mesa feita de granito. E temos aí esse banheiro lindo, né? Com paredes e banheira esculpida no quartzo. Tá certo? E aí são alguns exemplos de coisas feitas com rocha, né? Existem mais coisas, claro. Vamos lá? Agora a gente vai ver de onde é extraída essas rochas. Como é que se consegue? Lembra que a gente viu na aula passada sobre o solo, que a rocha está embaixo, né, do solo, que é a rocha-mãe. Então, é preciso que se cave para se encontrar esses tipos de rochas e elas sejam extraídas. Pois bem, elas são extraídas através da mineração. Vamos ver?
Ó, as rochas são utilizadas na construção civil de diversas formas. Fabricação de concreto, da brita, né? Material de revestimento, ornamentação de mármores, etc. As rochas para fins comerciais são retiradas da natureza em estado bruto e em seguida são modeladas de acordo com a finalidade de uso. A gente vê aí, né, a extração, a minas de salgema, né, nessa imagem aqui, e vemos também a extração do basalto e do mármore, do granito. Agora, pessoal, olha para mim aqui, nós vamos falar sobre o uso dos minerais nas produções de materiais. Nós falamos do uso da rocha e vamos falar agora sobre os minerais. Vamos lá? A gente percebe que os minerais como a prata, o ouro, a platina, o cobre e o alumínio são minerais que são utilizados para diversas coisas. A gente vê aí na tela, né, por exemplo, o anel feito de prata, o relógio de ouro, o anel feito de platina, temos aí também panelas, né, copo feito de cobre e alumínio. E temos as joias, né, que também são feitas de minerais, como do diamante e outras pedras preciosas, como esmeralda, topázio, o rubi. Todos esses produtos são feitos a partir de minerais. Vamos lá. Vamos continuar. Temos também alguns minerais que são usados, né, parte dele na produção de outros materiais, como o esmalte, como o vidro, que a sua matéria-prima é a areia, como algumas ferramentas que são usados o diamante, né? Porque, não sei se vocês sabem, aqui para mim, eu não sei se vocês sabem, mas o diamante é o mineral mais duro. Então, se usa ele para fazer alguns instrumentos para que possa cortar, por exemplo, uma pedra de mármore, né? Uma rocha, um pedaço de mármore, é usado o diamante nas ferramentas. Também, né, é usado também alguns minerais para fazer o cal e o cimento. Aí, o uso dos minerais na produção, como é que se consegue esses minerais? Através da mineradora e também de garimpo. Vejam só, para se conseguir os minerais como ferro, ouro, né, todos esses que nós falamos anteriormente, eles precisam ser extraídos da natureza, não é isso? Então, são as mineradoras que são responsáveis para fazer essa extração. E o garimpo, que é justamente onde o pessoal procura um ouro também, que faz essa extração, tá certo? Aí vamos lá. Vocês agora vão assistir um videozinho que vai falar um pouco mais, tá certo? Vamos ver lá? Smile and Learn. Olá, amigos! Prontos para uma nova aventura? Hoje vamos conhecer os minerais. Você sabe como eles são e para que servem? Vamos descobrir juntos. Vamos usar a lupa para observar essa rocha. Vocês conseguem ver que ela é formada por diferentes elementos? Na verdade, amigos, os minerais são os materiais que formam as rochas. Existem muitos tipos. Por exemplo, o granito é uma rocha composta por um mineral chamado quartzo. Já o mármore é uma rocha formada por um mineral chamado calcita. Alguns minerais são o diamante, o topázio, o gesso, o talco e o ouro. Os minerais têm as seguintes propriedades: dureza, forma, brilho e cor. Dureza. Um mineral é duro quando é muito difícil de riscar ou de quebrar. O diamante é um mineral muito duro. E o talco é um mineral menos duro. A escala de Mohs descreve 10 minerais ordenados por sua dureza, do menos duro para o mais duro. Forma. Os minerais podem ter formas regulares ou irregulares. A aragonita é um mineral regular e a malaquita é um mineral irregular. Que legal! Brilho. Existem minerais muito brilhantes, como o ouro,
e outros que não têm brilho, como por exemplo o talco. Cor. Cada mineral possui uma cor característica. Por exemplo, a esmeralda é verde e o enxofre é amarelo. Você sabia que os minerais são usados para muitas coisas? Vamos ver alguns exemplos. Um mineral chamado gesso é usado na construção civil para alisar as paredes antes da pintura. Um mineral chamado magnetita é usado para fazer metais como o ferro. Minerais como o diamante, o ouro e a esmeralda são usados para fazer joias. Uau! É por isso que eles também são chamados de pedras preciosas. A aventura foi um sucesso, amigos. Juntos, aprendemos que os minerais são os elementos que formam as rochas e têm propriedades muito importantes, como dureza, forma, brilho e cor. Os minerais estão em todos os lugares e desempenham um papel fundamental no mundo. Até logo! E aí, pessoal, o que é que vocês acharam? Viram como é importante os minerais, né? E o que é feito com ele, quanta coisa, né? Mas a gente precisa também falar um pouco sobre os impactos ambientais, causados pela extração dos minerais. Vamos ver? Ó, a gente pode ver aí, eu trouxe para vocês aqui o desastre de Mariana, que aconteceu em 2015, e o rompimento da barragem de Brumadinho, que foi em 2019. Esses desastres, né, foram causados por mineradora. No caso do Brumadinho, né, foi justamente o rompimento de uma barragem, né, que continha dejetos de minérios, certo? Aí, ó, eu trago essa imagem, que é a imagem de Brumadinho antes do rompimento da barragem e a imagem após o rompimento da barragem. Essa segunda imagem, ela é do dia 5, né? Ela foi publicada no dia 5 de 2021, né? Bem atual. Então, assim, a gente vê o que foi que aconteceu, quantas coisas ruins, né? Com esse rompimento da barragem. Então, o que é que pode acontecer com esses rompimentos, né, que acontecem, esse mau uso, né, a falta de fiscalização nas minerações? Vamos ver. Ó, morte imediata de seres vivos, tanto pessoas, seres humanos, como os animais, as plantações, né, o que tiver pela frente. Destruição, né, de moradias, ruas e bairros. Contaminação das águas, dos rios e do mar, morte de animais aquáticos, contaminação do solo e destruição da fauna e da flora. Vamos lá. Aí vejam só, é lógico que essas minerações, né, essas empresas, elas não trabalham e não fazem seu trabalho sozinhas sem ter uma fiscalização, né? Assim como a escola, como os mercados, precisa de uma fiscalização, como o trânsito, as mineradoras também precisam. O órgão que fiscaliza as mineradoras aqui no Brasil é a ANM, a Agência Nacional de Mineração, que foi criada pela Lei nº 13.575/2017, em substituição ao antigo DNPM. Essa é uma nova lei, que tem por finalidade promover o planejamento e o fomento da exploração mineral e do aproveitamento dos recursos minerais e superintender as pesquisas geológicas, minerais e de tecnologia mineral, bem como assegurar, controlar e fiscalizar o exercício das atividades de mineração em todo o território nacional, na forma do que dispõe o Código de Mineração e o Código de Águas Minerais, os respectivos regulamentos e a legislação que os complementa. Quer dizer, é importante, né? Como é importante esse órgão para fiscalizar, para evitar que aconteçam crimes ambientais ou desastres como esses dos dois exemplos que eu mostrei, o de Brumadinho e outro. Vejam só, então é necessário não só essa fiscalização, mas que a gente também
comece a despertar para exercer o consumo consciente das coisas. E aí, para isso, eu trouxe um videozinho para que a gente possa fazer uma reflexão. Vamos assistir? Você já reparou como estamos cercados de objetos em nossas vidas? E se deu conta de quantos você usa e joga fora em um único dia? Além disso, nem nos perguntamos o que foi usado para produzir cada um desses objetos. Assim como você, tudo o que consumimos, cada objeto tem uma história. Começando na sua origem, as matérias-primas, os materiais de que os produtos são feitos. Por exemplo, suas sandálias de dedo provavelmente são feitas de plástico, que na maioria das vezes vem do petróleo, que é extraído debaixo da terra ou do fundo do mar e é aquecido em refinarias, gerando gasolina, óleo, gás e resinas das quais são feitos os plásticos. No passo seguinte, para fazer sua sandália, a resina com a qual é feito o plástico passa por um processo de transformação. Com cada parte pronta, ela é montada e embalada. Cada parte, inclusive a embalagem, é feita em diferentes fábricas. Finalmente, ela é transportada aos pontos de venda, onde fica disponível para o consumidor. Todo esse processamento, além de envolver o transporte das matérias-primas e das várias partes da sandália, demanda energia elétrica, além de combustível fóssil para os caminhões, causando a emissão de gases de efeito estufa, que contribuem para o aquecimento global. E quando você compra uma sandália, já se perguntou quanto tempo ela irá durar? Em geral, ela é projetada para durar bastante, o que é ótimo, já que a sua fabricação causou vários impactos, muitos deles negativos. Cuidar para que a sandália dure faz com que se aproveite ao máximo os recursos naturais e materiais usados na sua fabricação. Mas e quando, depois de ser tão usada, a sandália não servir mais nem para doação? Se for descartada no lixo comum, ela vai parar em um lixão ou aterro. Mas se for destinada corretamente, esses materiais podem continuar sua jornada. Em um centro de reciclagem, cada parte é separada e processada, gerando matérias-primas que podem ser reaproveitadas, evitando a retirada de mais recursos naturais. Agora que você conheceu o ciclo de vida da sandália de dedo, já sabe que fabricá-la gera muitos impactos, desde o processo de extração do petróleo na natureza até o de reaproveitamento dos materiais. Isso vale para qualquer produto. Por isso, analisar de onde vem e para onde vai o que consumimos é fundamental para que você possa fazer uma escolha consciente, buscando produtos com mais impactos positivos que negativos e usando-os e descartando-os de maneira adequada. Identificar os impactos de toda a cadeia de cada produto, desde sua fabricação até seu descarte, é fazer o que se chama de avaliação do ciclo de vida, ou ACV. E considerar o ciclo de vida e os impactos da produção, uso e descarte quando escolhemos o que consumimos é buscar fazer o melhor para nós mesmos, para a sociedade e para o planeta. Viram como foi importante, como é importante essa questão do consumo consciente, que a gente percebe que tudo que está à nossa volta, que nós usamos, é extraído da natureza. Agora vamos com vocês. Hora da atividade. Pesquise em sua casa coisas que foram feitas de rochas e minerais e escreva elas nas tabelas abaixo. Veja com a sua família, tá certo? Segundo, o que você e sua família podem fazer para contribuir com a ideia do consumo consciente? Leia algumas dicas abaixo e continue escrevendo outras. Então, eu deixei duas aí. Uma delas é observar a qualidade e durabilidade antes de comprar os produtos, né? E 2 é doar roupas e calçados que não usam mais, que estejam em bom estado, para instituições ou as pessoas necessitadas que vocês conheçam. Vamos agora para a nossa revisão. Leitura de Leite, né? A gente não sabia, de Mário Quintana, eu trouxe para vocês. Nós trouxemos as rochas, né? O que são rochas, trouxemos os minerais.
as diferenças, né, com o professor Edivaldo entre rochas e minerais. Vimos o uso das rochas pela humanidade, o uso dos minerais, né? O vídeo sobre os minerais. Vimos um pouco sobre os impactos ambientais causados pela mineração, né? Como o desastre de Mariana e o rompimento da barragem de Brumadinho, né? Também aprendemos qual é o órgão que fiscaliza a mineração e tivemos a nossa atividade. Então, por hoje é só. Façam as atividades, né? E envie para a professora de vocês. Não deixem de fazer não, que é importante, tá certo? Pessoal, foi muito bom estar com vocês, né? Até a próxima e que possamos a cada dia aprender mais e mais, tá certo? Fiquem com Deus e continuem se cuidando. Tchau.